Você falou a gente está falando muito do perfil lutador, né? Que a gente que trabalha com venda. Eu tive uma época aqui na empresa, Domício, que a gente trabalhou também com os arquétipos, né? Que é muito semelhante ao DISC. Só que em vez de ser lutador, influenciador, facilitador exato, era mago, tinha alguns outros nomes, né? Isso. Eu não me lembro do exato, aliás, o mago era o exato. Eu não vou me lembrar aqui dos outros nomes. Mas, assim, eram 4 também, só mudava, né? Que não era o Dias, que era os arquétipos, porque tinha um coordenador nosso, o Renan, que ele estava trabalhando com as ferramentas, perguntou se podia, de vez de utilizar o Disc, utilizar as ferramentas, a gente utilizou. Mas o momento que a gente trabalhou com o Disc, que foi aquele momento que você até passou para mim a ferramenta, eu fiz o perfil comportamental e tudo mais, a gente começou no nosso RH, na seleção, lembrando que a gente teve aqui mais de 8.000 televendedores. Não foi pouca gente que passou por aqui, não. Hoje nós temos em torno de Caramba, hein? um pouco mais de 100 funcionários, mas a gente já teve mais de 8.000 entre atendentes, televendedores, back-office, supervisores, monitores, instrutores, enfim, de várias funções. O que a gente começou a fazer para facilitar e até para mapear qual que era o melhor perfil para contratação e até verificar estilo de liderança. Esse líder nosso aqui, ele é lutador, então ele se dá melhor, a gente percebe que o facilitador funciona melhor com ele. O cara que é influente, a gente vê que lutador funciona mais com ele. Então, assim, o nosso RH, depois do processo seletivo, já saía com a letrinha lá que era ele. E a gente ainda complementava com uma outra ferramenta que era linguagem de comunicação. Se o cara é visual, se ele é sinestésico. Então, qual que é o meio de comunicação que você consegue falar que aquela pessoa entenda? Porque tem o cara que é visual, por exemplo, se você der um texto para ele entender alguma coisa, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Agora, você desenha, o cara entende tudo. Eu lembro que eu passava pelas PAs aqui, Domício, as PAs são as posições de atendimento, e às vezes tinham desenhos. Aí eu perguntava, o que aquele desenho do Dragon Ball Z tá fazendo na PA? Não, é que ela sempre esquece de tal informação, então ela gosta muito do Dragon Ball Z, então eu peguei lá, coloquei o Dragon Ball com a informação, então quando ela esquece, ela olhava. Isso para a questão da pessoa que é visual. Então olha só como que a ferramenta é interessante e como que a gente consegue melhorar a performance do DISC. Ele informa a linguagem de comunicação. Você entendeu o perfil dele. O perfil lutador é esse aqui. Até fala um pouquinho para a gente, vamos pegar o lutador de exemplo, o perfil dele, e se tem alguma linguagem de comunicação ou se você tem que usar uma ferramenta de apoio como a gente fazia aqui. Não, você precisa colocar, né, essa linguagem de comunicação que você chama, é aquilo que nós chamamos de sistema representacional. Como o mundo precisa se apresentar para você poder captar o mundo, né? Então existem pessoas que o mundo tem que se apresentar auditivo para ela. E os incômodos dela também são auditivos, né? Então perceba que às vezes você está junto com uma pessoa, a pessoa diz, rapaz, tem alguma coisa pingando aí, você não está ouvindo nada, mas o cara está ouvindo. Não é porque ele tem um ouvido biônico, é que ele percebe o mundo pela audição. Aí tem aquela pessoa que é visual também, né? Mais uma vez, só para poder entrar mais ou menos nisso que você está falando, o cara que não é visual, ele entra numa sala desorganizada, para ele tá beleza. Agora a pessoa que é visual, ele entra na sala, a primeira coisa que ele faz é organizar a sala antes de trabalhar, porque ele não consegue produzir antes de trabalhar. Tem aquele que é sinestésico, ele raramente vai comprar alguma coisa através de televendas, porque ele gosta de pegar, ele gosta de sentir a textura, assim por diante, nem que primeiro vá na loja conhecer e depois ele aceita o televenda. Mas ele é o sinestésico, né? Ele gosta de... E tem ainda aquele que usa todas as informações. Tem gente que precisa de tudo, do visual, do auditivo e do sinestésico. E existem pessoas de todo perfil comportamental que usa todo o sistema de comunicação, conforme você falou, entendeu? Então não há uma tendência. Eu digo isso para você porque eu também estudei sobre isso, né? Porque quando eu comecei a estudar, eu percebi que o DISC, ele apontava o estilo comportamental de uma pessoa. Aí depois eu estudei aquela ferramenta que é o estilo afetivo, que algumas pessoas chamam de 5 linguagens do amor. Aí eu comecei a falar, bom, então a pessoa é assim, como ela se sente valorizada? Aí eu usei a ferramenta afeto, da linguagem do amor. Como ela percebe o mundo? É um sistema representacional que você chama de estilo de comunicação. Aí depois, enfim, como ela faz a gestão do tempo? Então a gente acaba fazendo
um dossiê completo de como a pessoa vive, experimenta a emoção, expressa sentimento, o que a motiva, o que desmotiva. Agora, a porta de tudo isso, seguramente, é o DISC. Então, você pode entender ou não o sistema representacional, o estilo de comunicação. Agora, o DISC, só para você ver a tendência de cada um deles, todos eles têm vários tipos de comunicação. Mas, por exemplo, aí nós vamos falar no formato da comunicação e não no estilo. Então, o lutador, ele é mais diretivo. Ele é o famoso pronto, falei. Entendeu? Então, ele vai... O que é para comunicar? Comunicar isso? Tá. Pronto. O influente, não. E aí, como é que tá você? Tudo jóia? Tudo bem? Aí, ouve, olha, uma notícia para te dar, né? Uma notícia muito positiva, mas é assim, assim, assim. Ele dá uma volta tremenda. O facilitador, não. O facilitador, ele se envolve no teu problema. Ele diz, olha, nós temos um problema para resolver. E o problema, na verdade, nem é dele. O problema é da outra pessoa que ele está comunicando. Detalhes do problema, entendeu? Então, ao invés de falar, olha, o seu cachorrinho não resistiu e morreu, que é igual o lutador. Aí o exato vai falar o quê? A glicemia dele estava em 3,4, caiu para 12,8, então ele vai dar um monte de informação. Então, cada um deles tem um formato de comunicação diferente, mas todos eles têm os estilos diferentes. O visual, o auditivo, o sinestésico, assim por diante. Mas eles têm diferença no formato, mas todos eles pode ser uma pessoa influente, auditiva, ou tem o visual e assim por diante.